hoje é difícil, né, falar a essa altura, né? Muito difícil, mas necessário, né, falar. Nesse momento de saudação e cumprimento inicial, quero cumprimentar a combativa e muito querida deputada Dandara, do Partido dos Trabalhadores, que preside essa audiência, e assim cumprimentar todos, né, e todas as presentes. E esse cumprimento, eu vou me arriscar a um trecho da música imortalizada na voz de Dona Ivone Lara. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Muito obrigada, Dandara, pela representação, né, por esse momento. E assim eu salvo a todos. Fiquei pensando na justificativa para estar aqui falando, porque o desejo de estar escutando e refletindo, passando um filme na minha cabeça. Eu que sou Marta Alicia, sou da Bahia, ingresso na Rede Federal de Ensino Superior através do REUNE, né, professora do REUNE, num processo aí de ampliação das vagas, né, nas universidades federais, e do processo de interiorização. E isso foi feito a partir da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e hoje me encontro na Universidade Federal da Bahia. A representação que me traz aqui é a representação do PROIFES, que precisa de uma menção específica, pois diz respeito aos aprendizados que vêm sendo incorporados ao movimento sindical, por meio de uma escuta atenta à luta dos movimentos sociais e do movimento social negro, que conquistou com muita luta a implementação da política de ação afirmativa e as cotas, que sim, abrem portas para a diminuição da injustiça social, a própria desconstrução já antiga, mas que demora muito a se concretizar, do mito da igualdade racial no nosso país, e a possibilidade real de construir a democracia no interior das universidades e institutos federais, pensando o acesso e a permanência à educação, à pesquisa, à extensão e principalmente a forma peculiar como os estudantes e as estudantes participam dos processos de representação na gestão das próprias universidades, mudando de forma fantástica, por assim dizer, o que Paulo Freire chama na sua boniteza, né, de fazer a universidade pública esse lugar da diversidade implicada, política e crítica. Então, agradecer ao movimento social negro por educar todos e todas nós, a educar o movimento sindical. A professora Nino Gomes está aqui, ela fala do movimento negro educador, e para nós é esse o sentimento, então, do PROIFES, que abriga diversos sindicatos de docentes dos institutos federais e das universidades públicas federais, com cerca de 40 mil colegas filiados aí na Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, São Carlos, Santa Catarina, Goiás, Sergipe e por aí vai. Dizer que nos colocamos, sim, desde sempre, como aliados do movimento, no avanço dessa política, esse momento de avaliação do aperfeiçoamento dessa ferramenta já existente, e principalmente na invenção de novas ferramentas, para que o Estado ele possa pagar a dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão e também do período de tráfico ilegal, porque eu acho que isso é muito importante a gente sempre relembrar e registrar. E também a dívida que tem em relação ao período recente que vivemos de desmonte do Estado brasileiro com o governo anterior. Então, a gente tem uma dívida porque nós que somos professores das universidades vivenciamos, então, um período de ascensão, vamos dizer assim, das políticas de permanência dos estudantes que assim ingressaram nas cotas, e depois a gente percebeu o sucateamento das universidades, a falta de as bolsas, que não eram como é que a gente fala? Eu estou super nervosa porque eu estou muito emocionada. As bolsas
que estavam congeladas, e essas bolsas, na verdade, que impediam muitos dos nossos estudantes a permanecerem na universidade ou também terem que optar por trabalhar, por fazer estágios não nas suas áreas e não vivenciar a universidade, dando a contribuição que precisam, que eles sempre deram. Sobre a avaliação das cotas, a nossa posição é avaliar para avançar. Nenhuma novidade, a gente está aqui num momento, né, a primeira mesa, essa mesa de convergência, é avançar na concepção de educação superior como direito e não como privilégio, pois se avançamos um pouco em relação a esse entendimento na educação básica, não podemos afirmar, né, em relação à educação superior. O ato de avaliar é aperfeiçoar processos de uma política que tem experiências muito bem-sucedidas e que precisa de financiamento dessa política para ela se tornar robusta. A assistência estudantil, sempre. A assistência estudantil, casada com a política de ação afirmativa, ela vai fazer com que esse estudante ele possa vivenciar a universidade. Vou concluir, a gente tem um tempo curto, mas basicamente a gente queria também tratar, claro que reforçar, né, o que já foi dito, as cotas na pós-graduação. Atualmente eu estou orientando 2 estudantes, um de mestrado estudando o caso da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, um outro estudante que saiu agora com um trabalho muito bonito sobre o caso da UNEB, a Universidade Estadual da Bahia. A professora Lima trouxe essa trajetória das universidades estaduais, e a UNEB, por exemplo, em 2002, ela aprova as cotas, ela não aprova as cotas na graduação, ela aprova ineditamente as cotas na graduação e na pós-graduação, e é uma experiência que precisa ainda ser muito investigada, né? Muito trabalhada, muito discutida. E é nesse ambiente, né, que a gente precisa pensar tanto a continuidade dessa política com desdobramentos na pós-graduação, desdobramentos efetivos, porque não tem sido simples os estudos que a gente tem feito sobre a operacionalização e o aperfeiçoamento da política na pós, e a repercussão do que Delton trouxe sobre o acesso à carreira docente. Se a gente está falando de formação de quadros, está falando de democracia, a gente está falando de uma universidade que precisa ter professores e professoras negros e negras e diversos. Então, muito obrigada. A luta vale a luta. Viva as cotas, viva a política de ações afirmativas. Muito obrigada.